A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estou passando aqui mais uma vez só para falar para você que hoje eu vou falar um pouquinho do Pai da Fé. Mas preste bem atenção. Veja o que o Senhor tem para falar para você a cada dia. São momentos que nós estamos aqui só para falar assim, espécie, mas o Senhor quer algo contigo, aí do outro lado. Vamos ali, eu vou ali rapidinho e já volto. Mas preste bem atenção. Quando eu voltar, eu vou falar um pouquinho do Pai da Fé. Voltei. Meu irmão e minha irmã, estou aqui mais uma vez. Como eu dito lá no início, disse que mais uma vez eu vou falar sobre o Pai da Fé. Por que falar um pouquinho dele? Porque o Senhor me incomodou mais uma vez para falar sobre o Pai da Fé. A gente está muito acomodado, achando que nada pode acontecer, muitos estão perdendo a sua fé, muitos estão perdendo a sua credibilidade naquilo que realmente o Senhor pode fazer. Tem muitos cristãos, muitos evangélicos desacreditados naquilo que o Senhor ainda pode fazer. Estão falando que o Senhor vai voltar. Desde quando eu nasci, o pessoal fala que o Senhor vai voltar. Irmão, o Senhor já voltou para aqueles que já dormem no Senhor. E você não está vendo? Todos os sinais estão se cumprindo sobre a terra. E você ainda não parou para analisar o que o Senhor está fazendo, está despertando nós cristãos evangélicos sobre essa terra? Meu irmão, hoje não é tempo para ficar brincando mais com a obra de Deus. Hoje não é tempo mais de ficar brincando com aquilo que o Senhor ainda está preparando para nos mostrar a realidade da vida. Deus está a cada dia nos ensinando que Ele ainda tem o controle nas mãos e tem todo o poder. Deus é poderoso nas batalhas, nas guerras. Ele sempre entra para livrar os seus. Estou falando hoje do Pai da Fé. Mas, irmão, por que você vai falar do Pai da Fé? Porque ele teve um chamado. E qual foi o chamado dele? Estar diante do Senhor, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Andar na sua retidão. Porque a promessa sobre a vida dele foi feita, mas foi feita lá atrás. Então, nós, quando é chamado, o Senhor garante a nossa vitória. Eu vou estar lendo hoje no capítulo 12 de Gênesis, para que venha entender melhor os chamados de Abraão. Em número das vezes, a gente não sabe o que aconteceu com Abraão. Aqui eu vou falar um pouquinho do chamado dele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecei o teu nome, e tu serás uma bênção. Meu irmão, foram 2 versículos que eu li aqui, mas deixa eu te explicar uma coisa rapidamente aqui no início. O Senhor chama Abraão e fala para ele sair. Sai do lugar da onde você está. Sai do lugar da onde você está sem visão nenhuma, sem sequer estar entrando para dentro da dimensão e da presença do Senhor. Agora, eu vou dizer para você, por que o Senhor falou isso para ele? Porque inúmeras das vezes o Senhor sabia que ele ia vencer. E o Senhor sabia da dificuldade de Abraão. Porque Abraão, para ele, nada podia fazer, com poucas coisas que o Senhor tem falado com ele. Mas eu estou falando só um pedacinho desse capítulo 12
vai acontecer diversas coisas, mas o Senhor está me falando do chamado de Abraão. Então, são coisas que eu até mesmo, quando li e reli essa passagem, eu procurei entender que o Senhor era com Abraão todos os dias. Abraão teve que pôr a sua fé em ação. Inúmeras das vezes, ninguém se quer mais se desdobrar. Eu vou arriscar. Eu vou apostar nesse camarada. Eu vou apostar nessa irmã. Eu vou apostar nesse irmão. Vou ver o que ele realmente tem para fazer. O que ele tem para falar. Vou pôr ele na obra. Vou ver como é que ele pode estar. Será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir assumir tudo aquilo que eu possa confiar nele? Porque eu estou confiante que ele pode ganhar e que ele pode fazer essa obra também. Mas por muito medo, você não entrega, né? Sequer a obra na mão daquela pessoa, para ver o que ela pode fazer. Mas eu vou falar uma coisa para você. O Senhor não mediu esforço quando ele chamou Abraão. O Senhor sequer falou assim, para esse aí não tem mais jeito. Esse aí, eu não posso nem sequer querer falar com ele toda hora. Porque isso aí eu já sei o que ele vai fazer daqui para frente. E o Senhor foi trabalhando com Abraão em todo o tempo. Mas Deus não deixou Abraão desamparado. Nem sequer deixou Abraão parado nesse momento que ele está diante do Senhor. Para autoavaliar o que ele fala também. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que o Senhor quis dizer com isso para Abraão? Que ele seria pai de uma grande multidão. Que ele seria uma grande multidão das nações. O pai das nações. E o Senhor foi trabalhando. O Senhor foi trabalhando e ajudando Abraão. Porque Abraão, ele jamais queria ser algo na vida dele. Jamais ele queria estar diante de tanta gente, de tantas pessoas diante dele. Aleluia. Glória a Deus. Ei, minha irmã, e tem mais. Olha aqui, ó, que o Senhor diz, ó. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que ele quis dizer isso? Porque ai daquele que toca no quem ele chamou para garantir a vitória. Ai de quem tocar naquele que foi chamado, que ele abençoou. Ai daquele de quem tocar no Filho de Deus. Meu irmão, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos uma chamada. Todos nós fomos invocados para ser alguma coisa nessa vida. Todos nós fomos chamados para fazer algo em algum lugar. Seja na igreja, seja na família, seja em qualquer lugar. Mas o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Por isso que ele falou: vou abençoar aqueles que te abençoam, e vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoam. Por quê? Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não há algo nenhum que o Senhor não possa fazer. Tem mais, aqui, ó. No versículo 4, está dizendo assim: partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito,
E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Você vê que ainda foi caminhando com ele o primo. Perdão, irmão. Sobrinho. Porque muitas das vezes a gente acha que tudo estava certo. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saiu para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. E moveu-se dali para a montanha e a banda do oriente de Betel. Tomou a sua tenda, tendo Betel, e ao ocidente, e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Meu irmão e minha irmã, Deus estava com Abraão ou não estava com Abraão quando ele chamou Abraão? Tá vendo? A bendita palavra do Senhor nos ensina isso. A gente pensa que o chamado é cedo. Abraão foi chamado com 75 anos. A promessa de Abraão, quando o Senhor prometeu a ele lá atrás, Abraão ainda era jovem. Abraão ainda era jovem. Então, a gente não pode ficar questionando quando o Senhor nos chama. Aleluia. Glória a Deus. A gente não pode questionar quando Deus coloca um varão ou uma varoa, ou uma irmã ou um irmão para fazer aquela obra. Quem somos nós para contender? Se foi Deus que escolheu. Quem somos nós para contender se Deus escolheu eles? Assim também como o Senhor chamou Abraão para fazer algo sobre a terra, Abraão foi obediente. Abraão aprendeu a ouvir. Mas quando ele desceu, caminhou dali para a seguinte, ainda para a banda do sul, ele estava indo em direção ao quê? Ao Egito. Ao Egito. Então ele desceu o Egito. Quando ele chegou no Egito, tinha tudo o que a gente não imaginava. Tudo. E a coisa lá era devastante. Era pior do que a gente estava imaginando hoje. A fome estava naquela cidade. Estava ali corroendo. As pessoas já não tinham mais o que comer. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Não era pequena, era grande. Meu irmão, dá-me de comer para quem tem fome. Dá-lhe de beber para quem tem sede. Dá-lhe uma veste para quem está nu, não tem nem sequer o que comer, o que beber e o que vestir. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida?
Meu irmão, aleluia, glória a Deus. Olha o que o próprio Abraão também já estava maquinado em sua cabeça. Que os egípcios podiam ver ele e matar ele. E ficar com a sua mulher. Mas Abraão, diante disso tudo, ele não olhava as dificuldades. Mas ele, sem medir esforço nenhum, ele pediu para dizer o quê? Peçam-no que seja minha irmã, para que vá bem por tua causa. Está aqui no versículo 13. Dizem, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E acontecendo que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Então, quer dizer, muitas coisas aconteceram. Vamos lá. Meu irmão, você falou do chamado de Abraão. O chamado de Abraão foi sofrimento. O chamado de Abraão foi doloroso. O chamado de Abraão foi bem complicadinho. Porque o Senhor falou para ele bem claro. Ele amava toda a parentela dele. Não é que ele tinha ódio, não. Ele amava. Ele gostava muito de ficar no meio dos parentes dele. Mas quando o Senhor virou para ele e falou assim, Abraão, deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, eu quero que tu saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, nesse momento, teve muita dificuldade. Imagine a dor e o aperto que ele teve dentro do seu coração ao deixar a tua parentela de lado e fazer o que Deus mandou. O chamado, às vezes, dói. O chamado, inúmeras das vezes, ele tem doído dentro de muitos. E até quando nós vamos ficar nessa? Está pensando que o chamado de Abraão foi fácil? Teve problemas. Os pastores do seu próprio sobrinho brigavam com os pastores de Abraão. Foi uma coisa assim muito depravante. Porque Abraão e Ló não brigavam. Mas quando Abraão viu os pastores deles brigando, chamou Ló para conversar. Você pensa que o sobrinho foi dar ouvido para o que ele estava falando? Não. Ele foi para um lado que tinha mais pasto verde, lindos, maravilhosos. E o Abraão continuou seguindo. Ele não parou. Mas quando ele soube que o seu sobrinho estava em perigo, ele teve que voltar para resgatar o seu sobrinho também. Tá vendo como o chamado dói? O chamado não é fácil, meu irmão. O chamado de Abraão foi doloroso. Você acha que o meu chamado e o seu chamado é fácil? Até mesmo para administrar uma palavra do Senhor não é fácil. Tem gente que sobe no púlpito da casa do Senhor, treme as pernas, fica nervoso, às vezes gagueja, às vezes chora diante da presença da igreja também, do poder de Deus. São coisas muito sérias que vêm acontecendo. Então, a guerra dos 4 reis contra os 5 foi o que aconteceu. E Ló estava na mão dos seus inimigos. Irmão, você sabe disso tudo por quê? Porque isso que aconteceu. Abraão, quando volta do Egito, aconteceu isso. E está aqui, no versículo 14 do capítulo 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estão
para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te, e a tua semente para sempre. Por que a semente para sempre? Era a promessa que o Senhor já tinha prometido a Abraão lá atrás. Então são essas coisas que nós estamos diante do Senhor todos os dias. O Senhor te promete, mas você já está contando a promessa antes de chegar na tua mão, para quem não deveria ter contado. O Senhor está te mostrando algo maravilhoso para a tua vida e você já está contando o que o Senhor já contou. Por isso que as tuas bênçãos tardam. É isso que está acontecendo. Deus está no controle de tudo. O chamado de Abraão foi para isso. Porque o Senhor está mostrando para ele que ele realmente vai ser lá na frente. Abraão tinha 75 anos de idade quando ele saiu da sua terra. Não é diferente. Muita coisa aconteceu para você ver no chamado de Abraão. Muita coisa aconteceu. Você pensa que foi fácil? Não foi. E o seu sobrinho que foi para o cativo? Foi levado para o cativeiro para ser morto. Que ele teve que se arriscar e ir lá. São coisas muito sérias, meu irmão. São coisas sérias. São coisas muito sérias. Preste bem atenção. No capítulo 14, quando Ló é levado ao cativo, olha aqui, ó. Ouvindo, pois, Abraão, está no versículo 14 do capítulo 14. Ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e perseguiu Albã, que fica à esquerda de Damasco. Então, são coisas que só o Senhor pode fazer na vida. O chamado às vezes dói, é por causa disso. O caminho é espinhoso. Quem que você leva contigo no teu chamado? Nesses momentos. Inúmeras das vezes, o Senhor está contando contigo nesse caminho. Mas você está levando alguém que não era para levar. A atitude foi bem complicada para Abraão. Melquisedeque, mais tarde, abençoa Abraão. Ele abençoa Abraão. Mais uma vez, outra bênção que Abraão recebeu. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Está vendo? Ainda entregou os inimigos na mão de Abraão. Isso só Deus pode fazer. Mais tarde, o Senhor anima Abraão mais uma vez. Mais uma vez o Senhor anima Abraão e promete lhe dar um filho. Por isso, está na obediência, está no caminho, mas está na obediência, você não desviou nem para a direita e nem para a esquerda, creu no que o Senhor disse, a batalha do Senhor é na tua vida. Veio palavras do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo
galardão. Está no versículo 1 do capítulo 15. Você vê que quantas coisas o Senhor fez a Abraão. Mas mesmo assim ele não perdeu a fé. Não perdeu a fé. Tem mais. Vou ler até o capítulo 5 para você entender melhor ainda. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que eu não tenho dado semente, e eis que uns nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, e ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Assim será a tua semente. Deus, ele já tem prometido a Abraão muitas coisas. E não foi diferente. Você pensa que fica tudo por aí? Não. Mais tarde, depois de acontecer tudo o que tinha acontecido, a promessa tinha chegado, a própria mulher, a Saraí, também desviou Abraão do processo de Deus, fez que o próprio Abraão deitasse com uma mulher egípcia, chamada Agar também, e deu-lhe um filho, Ismael, e Deus ainda falou para ele, este não é o seu filho ainda, este não é o seu herdeiro ainda, este não será o seu herdeiro da sua propriedade, porque ele ainda estava preparando a semente de Abraão. Você para autoavaliar, porque Sara, ela era estéril, não poderia dar filho, por isso que ela fez isso, de dar a egípcia, Agar, para que ela se deitasse com ele e gerasse um filho para eles. Mas também causou um grande reboliço no meio da sua família. Guerra dentro da tua casa, porque as duas mulheres também não se davam. Começou as duas brigarem por causa disso. Mas ela está gerando um filho nosso, não interessa. E aí foi esse reboliço todo dentro da casa de Abraão e Sarai. Depois que passou tudo isso, você vai entender que mais tarde ainda, se passou de 75 anos, né? Já se passou muito tempo. Já se passou. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Isso foi o anjo que falou. Tá? Aí, passando tudo isso, que eu vou ler mais um pouquinho aqui, e ele será o homem bravo, e a sua mão será contra todos, e as mãos de todos contra ele, e habitará diante da face de toda a terra do seu irmão. E ele chamou o nome do Senhor, que como ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Mas olha aqui, Agar deu esse filho para Abraão, tá? E chamou o nome dele de Ismael. E já era também a Abraão de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Então tudo isso, meu irmão, dissipado. Eu estou falando aqui, resumindo algumas coisas, porque o Senhor me deu isso aqui, eu lendo esse livro todo, mas eu estou resumindo para que não venha falar muito, senão vai ficar muito estendido. Mas o Senhor deu isso aqui.
na chamada de Abraão. Tudo isso. Para você ver que quando foi se passado o tempo, Abraão muda nome. Porque Deus mudou o nome de Abraão. Deus muda o nome de Abraão. E Abraão já tinha 99 anos quando o Senhor mudou o nome dele. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandíssima. Então caiu Abraão sobre o rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E será o pai de multidões de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, que seria no início, né? Abrão, desde lá do início do capítulo 13, vem falando Abraão, mas é Abrão e Saraí, tá? Porque serás pai de multidões de nações e te tenho posto, e farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis e sairão de ti, e estabelecerei meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em sua geração, por concerto, por perpétuo, para ter-se a ti, por Deus, a tua semente depois de ti, e te darei a ti a tua semente depois de ti, terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e se-lhe-ei o seu Deus. Aí, Deus mudou o nome dele para o pai de multidão. Mais tarde, também muda o nome da sua esposa, que mudou de Saraí para Sara, a qual ela seria daqui, ó, porque eu hei te abençoar e te hei te dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Olha só, hein? Sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceba Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome de Isaque. E com ele estabeleceu o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E porquanto Ismael também te tenho ouvido, eis que tenho abençoado e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará este tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus a Abraão. Meu irmão, minha irmã, você estava achando que Deus estava se agradando por causa de Ismael? Não. Deus estava aguardando o filho da promessa. E quem era o filho da promessa? Isaque. Olha o chamado de Abraão, doloroso e espinhoso no meio do caminho, e ele ainda duvidou: eu já de 100 anos vou gerar filhos? Está entendendo? As coisas, para Deus nada é impossível. Deus quer te abençoar a cada dia mais. Deus quer mudar o cativeiro da sua vida a cada dia mais. Não importa o tempo, não importa o dia e a hora e o local. É Ele que determina a hora certa. É Ele que manda a palavra no tempo certo e na hora certa. E Deus envia o anjo e abençoe Abraão. E abençoe Abraão mais uma vez
com um filho, chamado Isaque. Meu querido e meu irmão, depois de aparecer o Senhor nos cavalhais de Moré, estando ele assentado à porta da tenda, quanto tinha aquecido o dia. Então elevou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Trague-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo destas árvores. E o Senhor fez isso. Abençoou e fez que Sara, que já tinha perdido seus costumes, tudo isso, engravidasse. Aí o que aconteceu antes dessa gravidez toda? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Tá vendo? Para Deus nada é impossível. Para Deus não há dificuldade. Tudo tem um tempo dele. Às vezes, mulher, você tem um sonho de ter um filho. Mas quem que você está carregando do teu lado? Ei, homem, às vezes você tem um sonho de ser pai. Mas quem você está carregando do seu lado? Quem é que está atrapalhando a bênção do Senhor chegar na tua casa, na tua vida? Inúmeras das vezes, nós não somos nada. Mas quando o Senhor está na frente, cuidado com quem você coloca do teu lado. Pode ser que esteja atrapalhando a bênção do Senhor na tua vida. Pode ser que esteja atrapalhando o chamado de Deus na tua vida. E Deus entra mais uma vez em ação. E aqui no capítulo 18 ele diz assim: E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhado. Por quê? O Senhor já tinha dito para Abraão que ia dar ele uma nação. E todo aquele povo que ele ia salvar seria filhos dele. Então o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra, para que venha a entender que Deus ainda existe aqui, nessa terra. E destruiu tudo em Sodoma e Gomorra. Tudo. E Deus trabalhou na vida de Abraão. Finalizando tudo isso, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Abraão intercedeu pelos homens. Respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aquelas 5 todas as cidades. E disse: Não destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não farei por amor dos 40. Você vê, né? Como é difícil a gente estar diante do Senhor.
e diante de um chamado que é tão doloroso e difícil. Agora, meu irmão, vou passar para você porque foi até aqui que o Senhor me deu. Por que o irmão trouxe isso? Por que o irmão está falando do chamado? Por que o irmão falou de todas as promessas e descendências que Deus deu a Abraão? Porque quando nós estamos diante de uma batalha ou de uma obra do Senhor, como ela demora para crescer, né? Como ela demora para germinar, para multiplicar, para aquelas almas entrarem pela porta da casa do Senhor. Como é difícil a gente fazer a obra do Senhor e ver ela muito se arrastando, porque há muito impedimento na obra do Senhor. Porque há muito impedimento para que a obra do Senhor venha a crescer. Há muito impedimento para aquilo que Deus está prometendo naquela casa. Será que todos estão na mesma ligação? Será que todos estão, aleluia, no mesmo propósito? É isso que o Senhor quis nos dizer nesse livro, falando de Abraão, falando do seu sobrinho Ló, que também na hora das suas escolhas, no vez de escolher andar do lado do seu tio, estava andando errante, escolheu o local mais bonitinho, legalzinho, mas na hora também passou por perrengue, por muitas dificuldades ele também teve que passar. Foi preso no cativeiro, seu tio que teve que ir lá salvar você. Foi muitas coisas. Por isso que o Abraão, além de ser pai da fé, era pai de grande multidão, pai das nações. Não era diferente. Você vai entender que a cada momento a gente for falando sobre isso. E o Senhor falou tudo isso para Abraão. E fora as outras coisas que eu não citei aqui ainda, que eu creio que no próximo vídeo eu vou falar. São muitas coisas. O chamado, meu irmão e minha irmã, às vezes dói. Quem é missionário ou missionária sabe. Porque o chamado de missionário é um sacrifício. Às vezes vai pregar em tal lugar, não tem nenhum dinheiro. Às vezes vai pregar em algum canto, os missionários ou as missionárias, aquele que chamou nem sequer dá o dinheiro da passagem, né? Mas Deus está de olho. Deus está vendo tudo debaixo dos olhos dele. Nunca faça maldade com ninguém, nem com servo de Deus. Porque o Senhor, a mão dele é pesada mesmo. A mão do Senhor às vezes pesa. E quando pesa, não há ninguém que escapará das minhas mãos. Não é? Não é assim que fala a palavra do Senhor? É assim. Meu querido irmão, minha irmã, espero que você tenha desfrutado muito dessa palavra. Tenha feito um bom aproveito desse resumo que eu fiz aqui do livro. Porque eu não poderia ler todos os capítulos, li um pouquinho de cada para você entender melhor ainda o que o Senhor faz no chamado de Abraão. Não foi fácil para Abraão e também não é fácil para quem tem vida de pastor, diácono, presbítero e para quem é missionário também, missionária. Você vê que o Senhor ainda tem muito mais o que falar. Eu só resumi. Mas se você gostou, compartilhe esse vídeo. Faça dessa obra uma obra de evangelismo para você, para aquele que está necessitado de ouvir essa palavra, para aquele que está necessitado, que já até perdeu a fé, já não tem mais o que fazer. Não tem fé mais para comprar uma casa, não tem mais fé para poder fazer a obra crescer, não tem mais fé para poder conduzir um rebanho, porque a verdade é essa, não tem mais fé para poder fazer algo diferente. Lembra daqueles cultos nas praças?
Lembra daqueles cultos ao ar livre que você fazia? Já não tem mais fé, já não quer mais ver salvação de almas, não tem mais fé que Deus crê, não tem mais fé que crê que Deus salva, cura, liberta, não é? Mas o Senhor ainda é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje, será eternamente, a cada dia. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua casa, seu ministério. E que não falte a presença de Deus na tua vida, na tua casa. E nem sequer no teu ministério, porque a presença de Deus tem que ser notória. O fogo tem que continuar ardendo sobre o altar. E retira as cinzas do teu altar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa. Agindo Deus, quem impedirá?